Aula de número 7 sobre o básico de SQL para iniciantes. Então a gente já viu aí, né, 6 aulas sobre o básico de SQL. Então recapitulando aqui, a gente viu o que é SQL, para que serve. Vimos os tipos de bancos de dados, certo? Os modelos aí de bancos de dados relacionais, não relacionais. Vimos também os conceitos sobre tabelas, registros e colunas. Aprendemos aí, né, a instalar o SQLite Studio para que a gente consiga gerenciar um banco de dados de forma gráfica. A gente viu como criar bancos de dados e tabelas. Vimos também tipos de dados aí, certo? Foi dividido em 2 vídeos. Nesse 7º vídeo aqui, nessa 7ª aula, né, desse nosso mini curso, assim, entre aspas, a gente vai estar vendo aqui, então, hoje sobre como que a gente pode estar alterando a estrutura de uma tabela utilizando aí o alter, certo? Bom, para que a gente serve, então, né, essa etapa de estar alterando a estrutura de uma tabela, certo? Ah, montei minha tabela lá, por que eu quero fazer a alteração dessa tabela? Bom, vamos tomar aqui, por exemplo, né, dando continuidade aí ao SQLite, que a gente havia visto em vídeos passados. Então, basta você ir lá no meu perfil principal e ter acesso aos outros vídeos, né? Você vai ver como é que a gente pode utilizar o SQLite para manipular tabelas, beleza? Bom, aqui então, na tabela aluno, a gente tem aqui então 3 colunas. Temos um ID, que é a chave primária, temos aqui um nome, temos aqui também a turma, né? Só que digamos aí que você esteja montando um software, esteja montando um sistema e a regra de negócio tenha sido alterada, né? Então, você precisa agora adicionar aí, por exemplo, o sobrenome, você precisa adicionar a idade e talvez aí você precise adicionar um ano letivo, né? Então, como que você pode fazer isso aí? Que comando você utiliza isso aí? Bem como excluir. É o que a gente vai ver agora. Bom, mas antes disso aí, então, a gente vai ver o seguinte. Aqui no SQLite Studio, como ele é um programa de interface gráfica, você pode simplesmente aqui, ó, dar um duplo clique em cima da tabela. E você pode aqui, ó, numa área em branco, dar um duplo clique e criar uma coluna de forma gráfica, né? Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, o sobrenome do aluno aí, informar aqui o tipo, né? Lembrando aí que no SQLite aí, ó, certo? A gente tem apenas esses tipos de dados aqui, ó. A gente não tem o tipo de dado varchar, beleza? Mas eu vou mostrar para você como é que você pode utilizar o varchar também, né? Para estar limitando caracteres do tipo texto. Então, você adicionaria aqui a coluna, clicaria aqui, ó, para fazer o processo de sincronização, beleza? Mas você tem que aprender o comando aí, a gente vai vê-lo agora. Bom, para que você consiga alterar a estrutura de uma tabela aí, né, dentro do SQLite, você pode fazer o seguinte, alter, então você alter, table, ou seja, vamos alterar uma tabela. No caso aqui, que tabela? A tabela aluno. Eu vou dar um enter aqui apenas por questão de formatação, né? Todo comando SQL aí, né, só é executado quando você utiliza o ponto e vírgula. Então, qualquer coisa que tiver aqui espaço e tal, ele vai ser desconsiderado. Eu vou adicionar um sobrenome do tipo text, certo? Poderia ser aí varchar, obviamente aí com mais ou menos uns 100 caracteres, né? Só que o SQLite não suporta isso aí, então a gente vai utilizar o text mesmo, certo? E aqui, né, ainda a gente tem uma outra limitação por estar utilizando o SQLite, que a gente não consegue controlar aonde que vai ficar esse sobrenome aí, ó, né? Talvez na interface gráfica a gente conseguiria fazer isso. Vou mostrar aqui depois aqui no terminal como que você pode fazer para adicionar uma coluna em um determinado campo específico, né? Ou seja, por exemplo, aí você vai adicionar aqui o sobrenome, o ideal é que o sobrenome, né, ele fique logo após o nome e não logo após a turma, né? Mas no SQLite aqui não tem como a gente controlar este processo, beleza? Entendido isso aí? Vou executar aqui então o código e como você pode ver, ó, temos aqui a coluna sobrenome, beleza? Eu vou copiar aqui então esse comando. Aliás, não precisa nem copiar, né? Depois a gente vai colocar ele aqui no terminal. Como você pode ver aqui, ó, select from aluno. Obviamente aí, né, o sobrenome dele vai estar o quê, ó? Tudo nu aí, ó, certo? Ou seja, sem valor algum, beleza? Bom, vamos lá então, né? A gente vai adicionar aqui então agora uma segunda coluna que é do tipo idade, certo? Então, alter table aluno add idade, certo? Do tipo inteiro, né? Como é que a gente vai adicionar então do tipo inteiro aqui no SQLite Studio? Vamos ver aqui, ó, no caso que é integer, certo? Tem banco de dados aí que é int e tem banco de dados que é integer. Nesse caso aqui então, vamos voltar aqui para o SQL, colocar aqui integer. Então, alterar a tabela aluno, adicione idade do tipo integer. Nome da coluna, tipo de dado. Vou colocar aqui para adicionar. E, como você pode ver, ó, temos aqui então, ó, idade, né? Eu vou adicionar aqui agora ainda, né? Só mais uma última coluna aí, porque aqui a gente viu como é que a gente adiciona. Eu vou adicionar aqui uma coluna para que a gente consiga estar excluindo também essa nossa coluna, certo? Digamos que o seu modelo de negócio aí, ele tenha alterado e agora não é necessário mais, né, obter a idade do aluno, certo? Então você quer remover a coluna aí, ó, idade, certo? E os dados que estão contidos nela. Como é que você faz então? Alter table aluno. No caso que você não vai adicionar, você vai dar um drop, ou seja, você vai remover, certo? A coluna aqui idade e que obviamente você não precisa informar o tipo porque você não está criando, certo? Vamos então aqui rodar o comando e como você pode ver, ó, a coluna aí, ó, idade, ela foi removida com
Sucesso, certo? Então esse é o processo que você pode estar fazendo para adicionar colunas e remover colunas em tabelas, beleza? A gente pode inclusive aí, ó, dar um drop, certo? Na tabela aluno. Depois eu vou restaurar aqui, obviamente, o banco de dados, né? Porque eu fiz o backup dele, não tem problema. Então drop aluno, drop table aluno, certo? Então, ó, a gente acabou de remover aí a tabela aluno com todos os dados, beleza? Eu, como tenho o backup aqui, não tem problema. A gente vai ver agora como é que a gente faz para adicionar dados aí, né? E controlar a posição dessas colunas aí, agora utilizando aqui o MySQL, né? Ou também o MariaDB, se for o caso. Bom, no MySQL, a gente pode fazer algo semelhante, porém a gente tem que entender o seguinte, cada banco de dados, no caso que eu estou utilizando o MySQL, a gente pode adicionar uma variação no comando. Já, por exemplo, no MariaDB, que é um outro tipo de banco de dados, o mesmo comando não pode aí, né, não funcionar na verdade, beleza? Então a gente tem que ficar atento a isso aí. Eu vou mostrar um exemplo aqui na prática. Bom, então eu vou dar aqui um show table. Temos aqui a tabela aluno, então desk aluno, para que a gente consiga ver o esquema dessa tabela, né? Então temos aqui um ID do tipo inteiro, temos aqui um nome, varchar, e também temos a turma. Eu quero adicionar agora o sobrenome depois do nome. Então alter table aluno add, então a gente vai adicionar aqui, ó, o sobrenome, certo? No caso aqui a gente vai add column sobrenome do tipo text ou varchar. Varchar fica melhor, né? Vamos colocar aqui 100 caracteres, depois after de nome, beleza? Então esse aqui é o comando aqui, ó. Alter table aluno, que é a nossa tabela, adicionando a coluna sobrenome do tipo varchar after depois de nome. Vou dar aqui então um enter, como a gente pode ver aqui então não teve nenhum problema aí, e desk aluno. Então, no desk aluno aqui, ó, a gente pode ver aqui que o sobrenome agora foi adicionado depois de nome, certo? Então temos agora o ID, nome, sobrenome e turma, beleza? Bom, por que eu falei que algum comando pode funcionar no MySQL, outro pode não funcionar no MariaDB, que é um outro tipo de banco de dados relacional, e outro ainda pode não funcionar, né, no SQLite? Eu vou adicionar aqui, por exemplo, uma variação. Nesse caso aqui, ó, eu vou tentar adicionar uma idade, certo? Idade, ó. Então vou adicionar a idade do tipo inteiro, ou seja, um IT, before, ou seja, né, antes de sobrenome. Ou seja, eu vou tentar alterar a tabela aluno adicionando a coluna idade do tipo inteiro antes do sobrenome. Obviamente que nesse caso não vai dar certo aí, ó. A gente tem um problema de sintaxe aqui, ó, de erro, certo? Se fosse, por exemplo, aí o MariaDB, esse comando aqui, ó, ele funcionaria perfeitamente, beleza? No caso aqui do MySQL, isso não foi possível aí, beleza? Mas o que você pode fazer então? Vou novamente aqui, ó, deixa eu só limpar isso aqui, um pouco mais para baixo, e pode fazer isso aqui, ó, alterar a tabela aluno, adicionando aí, né, a idade, caso aqui do tipo inteiro, aqui, ó, idade, depois do sobrenome. Então, não tem problema nenhum aí, ó. Aqui, ó, alterar a tabela aluno, adicionar a coluna idade, faltou aqui informar o tipo, ó, o tipo inteiro. Depois do sobrenome. Agora, ó, desk aluno, a gente tem aqui, ó, a idade depois do sobrenome. Ah, mas agora é o seguinte, né? Meu modelo de negócio aqui mudou e eu preciso remover essa tabela aí, essa coluna chamada idade. Uma outra variação que a gente pode estar fazendo aqui, né? Até o presente momento a gente viu como que a gente adiciona, é para a gente estar removendo essa bendita coluna. Então, alter table aluno, certo? Nesse caso aqui eu vou dar um drop column, para a gente remover a coluna. Eu quero remover, ó, a idade, certo? Não quero mais a idade. Então, alter table, aluno, drop column, idade. E agora aí, ó, a idade foi removida. Então, desk, aluno. Como você pode ver, temos o ID, o nome, o sobrenome e também a turma. Bom, agora eu vou fazer algo ainda um pouco mais extremo. Eu vou deletar a tabela aluno, certo? Então, show tables. Você vê que a tabela aluno ainda está aqui. E a gente vai simplesmente aqui, ó, dar um drop table aluno, certo? Drop table aluno, enter. E agora você pode ver, ó, que não temos mais aí, né, a tabela. Vou deletar ainda agora o banco de dados. O banco de dados aqui no caso, ó, escola. Drop, database, escola. Então, tá aí, ó, removi o banco de dados inteirinho, escola, né? Então, show databases. Pode ver que escola, ó, foi pro saco, beleza? Bom, é isso aí então. Acho que deu para entender mais ou menos aí o processo, né? A gente se vê então no próximo vídeo e valeu!